Oi gente, eu sou Tailane Costa, estamos na continuação da leitura da Festa de Babette, esse é o segundo vídeo. E se você está chegando por esse vídeo, eu recomendo que você veja o primeiro, vou deixar o link aqui na descrição, tá certo? Mas se você já está acompanhando a sequência, vamos começar a leitura. Hoje a leitura vai do capítulo 5 ao capítulo 8. Capítulo 5, Natureza Morta. Babette chegara exaurida e com o olhar esgazeado, como um animal sendo caçado, mas em seu novo ambiente de cordialidade, logo adquiriu a aparência de uma criada confiável e respeitável. Antes, parecera uma mendiga, agora mostrava-se uma conquistadora. As feições serenas e o olhar firme e profundo tinham qualidades magnéticas. Sob seus olhos, as coisas se moviam, sem fazer ruído, para o lugar apropriado. As donas da casa, no início, estremeceram levemente, tal como o Deão, no passado, ante a ideia de acolher uma papista sob seu teto. Mas não lhes agradava aborrecer sua semelhante, uma criatura que passara por tão duras provações, com catequizações, tampouco estavam muito seguras do próprio francês. Tacitamente concordaram que o exemplo de uma boa vida luterana seria o melhor meio de converter a criada. Desse modo, a presença de Babette na casa tornou-se, por assim dizer, um aguilhão moral para suas moradoras. Desconfiaram da afirmativa de Monsieur Papin de que Babette podia cozinhar. Na França, elas sabiam, as pessoas comiam rãs. Mostraram a Babette como preparar o bacalhau seco e uma sopa de cerveja com pão. Durante a demonstração, o rosto da francesa ficou absolutamente impassível. Mas em uma semana, Babette preparava bacalhau seco e sopa de cerveja com pão, tão bem quanto qualquer um nascido e criado em Berlevague. A ideia do luxo e da extravagância dos franceses foi o ponto seguinte a causar alarme e apreensão às filhas do Deão. No primeiro dia em que Babette ficou a seu serviço, chamaram-na e explicaram-lhe que eram pobres e que para elas comidas sofisticadas eram pecado. A alimentação delas tinha de ser o mais simples possível. Eram os panelões de sopa e cestas para os pobres que importavam. Babette balançou a cabeça. Quando menina, informou as senhoras, fora cozinheira de um velho padre que era um santo. Ao ouvir isso, as irmãs resolveram suplantar o padre francês em ascetismo e logo descobriram que, a partir do dia em que Babette encarregou-se da administração da casa, seus gastos foram milagrosamente reduzidos e as panelas de sopa e cestas adquiriram um poder novo e misterioso de estimular e fortalecer os pobres e enfermos. O mundo do lado de fora da Casa Amarela também tomou conhecimento dos dotes de Babette. A refugiada jamais aprendeu a falar a língua de seu novo país, mas com seu norueguês estropiado, pechinchava preços com os mais empedernidos comerciantes de Berlevague. Era tida com admiração no cais e na praça do mercado. Os velhos irmãos e irmãs, que de início olharam com desconfiança para a estrangeira em seu meio, perceberam a feliz mudança na vida das irmãzinhas e rejubilaram-se com isso, e disso tiraram proveito. Descobriram que os problemas e preocupações haviam desaparecido, como que por encanto da existência delas, e que agora tinham dinheiro para dar, tempo para as queixas e confidências dos velhos amigos, paz para meditar sobre assuntos celestiais. Com o correr do tempo, não foram poucos os irmãos e irmãs que incluíram o nome de Babette em suas orações, agradecendo a Deus pela silenciosa estrangeira, a trigueira Marta na casa das duas Claras Marias. A pedra que os construtores quase recusaram tornara-se a pedra angular. As senhoras da Casa Amarela eram as únicas a saber que sua pedra fundamental apresentava uma característica misteriosa e alarmante, como que de certo modo relacionada à pedra preta de Meca, a própria Caaba.
Dificilmente Babette fazia referência à sua vida pregressa. Quando, nos primeiros dias, as irmãs gentilmente prestaram-lhe as condolências por suas perdas, tiveram contato com aquela grandeza e estoicismo sobre os quais Monsieur Papin havia escrito. O que as senhoras queriam? Respondera, dando de ombros. É o destino. Mas um dia, inesperadamente, informou-as que por muitos anos tiveram um bilhete da loteria francesa e que um amigo fiel em Paris continuava a renová-lo para ela todos os anos. Na hora, podia ganhar o Grand Prix de 10.000 francos. Ao ouvir isso, sentiram que a velha bolsa de tapete de sua cozinheira era feita de um tapete mágico. Num dado momento, ela poderia montá-la e ser levada para longe, de volta a Paris. E acontecia de Martine ou Philippa falarem com Babette e não obterem resposta, e ficarem se perguntando se ao menos ela ouvira o que haviam dito. Encontravam-se na cozinha, os cotovelos fincados na mesa e as têmporas nas mãos, perdida no estudo de um pesado livro negro que secretamente suspeitavam ser um livro de orações papista. Ou então, ela se sentava imóvel na cadeira de 3 pernas da cozinha, com as fortes mãos no colo e os olhos escuros bem abertos. Em momentos como esses, percebiam que Babette era profunda e que no abismo de seu ser havia paixões, havia lembranças e desejos sobre os quais nada sabiam. Um pequeno calafrio percorreu-as e bem lá no fundo pensaram: quem sabe, afinal de contas, não tenha sido de fato uma pétrole. 6. A boa sorte de Babette. O dia 15 de dezembro teria sido o 100º aniversário do Deão. Suas filhas havia muito ansiavam por esse dia e desejavam celebrá-lo, como se seu estimado pai estivesse ainda entre os discípulos. Assim, foi triste e incompreensível que naquele ano a discórdia e a dissensão houvessem surgido entre o rebanho. Envidaram esforços para obter paz, mas estavam cientes de que haviam fracassado. Era como se o admirável e afetuoso vigor da personalidade de seu pai tivesse evaporado, assim como o analgésico de Hoffmann se deixado na prateleira numa garrafa sem rolha. Sua partida deixara a porta entreaberta para coisas até então desconhecidas das duas irmãs, muito mais jovens do que os filhos espirituais de seu pai. De um passado meio século distante, quando as ovelhas sem pastor haviam se extraviado pelas montanhas, hóspedes sinistros nos calcanhares dos devotos, aproveitaram a brecha para penetrar sem serem convidados e lançaram sobre os pequenos cômodos frio e escuridão. Pecados dos velhos irmãos e irmãs vieram à tona, com um remorso tardio e excruciante como dor de dente, e pecados de outros contra eles, com o ressentimento amargo do sangue envenenado. Havia na congregação 2 velhas senhoras que antes da conversão haviam se difamado mutuamente, tendo assim arruinado os respectivos casamentos e uma herança. Agora, eram incapazes de se lembrar de acontecimentos do dia anterior ou de uma semana antes, mas não esqueciam esse agravo de 40 anos no passado e continuavam a remoer antigas histórias, rosnando uma para a outra. Havia um velho irmão que subitamente se lembrou de como o outro irmão, 45 anos antes, o tapeara num negócio. Talvez houvesse desejado apagar o assunto de sua mente, mas aquilo permanecia cravado ali, como uma ferida purulenta. Havia um velho e honrado comandante de navio e uma viúva enrugada e devota que, na juventude, quando ela era esposa de outro homem, haviam sido amantes. Ultimamente, ambos começaram a se afligir, enquanto tiravam o fardo da culpa dos próprios ombros e o jogavam um sobre o outro, para depois assumi-lo novamente, preocupando-se com as possíveis consequências terríveis, por toda a eternidade, para si mesmos,
provocadas pela pessoa que no passado juraram amar. Ficaram muito pálidos durante as reuniões da Casa Amarela e evitavam o olhar um do outro. À medida que a comemoração se aproximava, Martina e Filipa sentiam cada vez mais o peso da responsabilidade. Iria o pai, que sempre lhes fora fiel, olhar para as filhas lá de cima e considerá-las anfitriãs injustas? Discutiam bastante o assunto entre si e repetiam as palavras de seu pai: e os caminhos do Senhor correm até pelo mar salgado e pelas montanhas cobertas de neve, onde o olhar do homem não enxerga nenhum rastro. Certo dia, nesse verão, o correio trouxe uma carta da França para Madame Babette e Arsène. Era uma coisa em si mesma surpreendente, pois ao longo de 12 anos, Babette jamais recebera carta alguma. As senhoras perguntavam-se o que ela poderia conter. Levaram-na à cozinha para vê-la abrir e ler a carta. Babette a abriu, leu, ergueu os olhos do papel para o rosto das duas mulheres e disse-lhes que saíra seu número na loteria francesa. Ela havia ganho 10.000 francos. A notícia causou tal impressão nas duas irmãs que ao longo de todo um minuto foram incapazes de dizer palavra. Elas mesmas estavam acostumadas a receber sua pensão modesta em pequenas parcelas. Era-lhes difícil até imaginar a quantia de 10.000 francos de uma vez. Então apertaram a mão de Babette, suas próprias mãos ligeiramente trêmulas. Nunca haviam apertado a mão de uma pessoa que um minuto antes entrara em posse de 10.000 francos. Após alguns instantes, deram-se conta de que aquele acontecimento dizia respeito tanto a elas quanto a Babette. A nação francesa, sentiam, assomava lentamente no horizonte da criada, e de modo correspondente, a própria existência delas afundava-lhes sob os pés. Os 10.000 francos que a tornaram rica, quão pobre não tornaram a casa na qual servira. Uma a uma, antigas ansiedades e preocupações esquecidas começaram a botar as cabecinhas para fora e espiá-las dos 4 cantos da cozinha. As felicitações morriam em seus lábios, e as duas senhoras devotas envergonhavam-se do seu próprio silêncio. Ao longo dos dias seguintes, anunciaram a notícia para os amigos com alegria estampada no rosto, mas fazia-lhes bem ver o rosto desses amigos ganhar uma expressão triste à medida que a escutavam. Ninguém, era o sentimento geral da Irmandade, podia realmente pôr a culpa em Babette. Pássaros regressam a seus ninhos, e seres humanos ao país onde nasceram. Mas será que a boa e fiel criada se dava conta de que, partindo de Berlevague, estaria deixando tanta gente velha e pobre mergulhada em aflição? Suas caras irmãzinhas não teriam mais tempo para os enfermos e desvalidos. Sem sombra de dúvida, loterias eram uma coisa blasfema. No devido tempo, o dinheiro chegou por escritórios de Cristiânia e Berlevague. As duas senhoras ajudaram Babette a contá-lo e deram-lhe uma caixa para guardá-lo. Manusearam e ganharam familiaridade com os agourentos maços de papel. Não ousavam perguntar a Babette sobre a data de sua partida. Ousariam esperar que permanecesse com elas até o dia 15 de dezembro? As donas da casa nunca sabiam muito bem até que ponto a cozinheira acompanhava ou compreendia suas conversas particulares. Assim, ficaram surpresas quando, numa noite de setembro, Babette entrou na sala de visitas, mais humilde ou submissa do que jamais a viram, para pedir um favor. Rogava, disse, que a deixassem preparar um jantar de comemoração para o aniversário do Deão. Não fora a intenção das senhoras que houvesse jantar algum. Uma ceia muito simples com uma xícara de café era a refeição mais suntuosa a qual já haviam levado qualquer convidado a sentar. Mas os olhos negros de Babette eram ansiosos e suplicantes como os de um cachorro.
concordaram em que fizesse as coisas de seu jeito. Ao ouvir isso, o rosto da cozinheira se iluminou. Mas tinha mais a dizer. Queria, disse, fazer um jantar francês. Um autêntico jantar francês, dessa única vez. Martine e Filipa olharam uma para a outra. Não gostaram da ideia. Pressentiam que não sabiam o que aquilo poderia implicar. Mas a própria estranheza do pedido as desarmou. Não tiveram argumentos com que fazer frente à proposta de preparar um autêntico jantar francês. Babette soltou um profundo suspiro de felicidade, mas continuou imóvel. Tinha ainda uma prece a fazer. Rogava às donas de casa que lhe permitissem pagar o jantar francês com o próprio dinheiro. Não, Babette, exclamaram as senhoras. Como podia imaginar uma coisa dessas? Acreditava ela que lhe permitiriam gastar seu precioso dinheiro com comida e bebida ou com elas? Não, Babette, de jeito nenhum. Babette deu um passo à frente. Havia algo de formidável nesse movimento, como uma onda se avolumando. Teria ela arremetido dessa forma em 1871 para fincar uma bandeira vermelha numa barricada? Falou em seu esquisito norueguês com a clássica eloquência francesa. Sua voz era como uma canção. Senhoras, alguma vez nesses 12 anos pedir algum favor? Não. E por que não? As senhoras, que elevam suas preces todos os dias, conseguem imaginar o que significa para um coração humano não ter prece alguma a fazer. Para o que Babette oraria? Nada. Esta noite tinha uma prece a fazer, do fundo de seu coração. Não sentem esta noite, minhas senhoras, ser sua incumbência condescender-lhe com a mesma alegria com que o bom Jesus teria condescendido a elas? As mulheres, por um minuto, nada disseram. Babette tinha razão. Era a primeira coisa que pedia em 12 anos. Muito provavelmente seria a última. Refletiram um pouco. Afinal, disseram a si mesmas, a cozinha deles era melhor que a delas. E um jantar não faria diferença para uma pessoa que possuía 10.000 francos. Seu consentimento, enfim, mudou Babette completamente. Perceberam que na juventude fora uma linda mulher. E ficaram imaginando se nessa hora elas próprias não haviam, pela primeira vez, se tornado para ela a boa gente da carta de Achille Papin. Capítulo 7. A tartaruga. Em novembro, Babette saiu de viagem. Disse às donas da casa que tinha alguns preparativos para fazer e precisaria de uma folga de 1 semana ou 10 dias. O sobrinho, que outrora a levara até Cristiânia, continuava a passar pela cidade em seu navio. Tinha de vê-lo e conversar alguns assuntos com ele. Babette era péssima marinheira. Contava sobre sua única viagem marítima, da França à Noruega, como a experiência mais terrível da sua vida. Agora estava estranhamente controlada. As mulheres sentiam que seu coração já se achava na França. 10 dias depois, voltou a Berlevague. Conseguira fazer os arranjos conforme desejara? Perguntaram as duas. Sim, respondeu. Havia se encontrado com o sobrinho e lhe passado uma lista de artigos para trazer da França. Para Martine e Filipa, aquilo era uma declaração obscura, mas não queriam se afligir em falar de sua partida, de modo que não fizeram mais perguntas. Babette ficou um pouco nervosa ao longo das semanas seguintes, mas certo dia, em dezembro, anunciou triunfante às patroas que os artigos haviam chegado em Cristiânia. De lá foram baldeados e, nesse exato dia, tinham chegado a Berlevague. E, acrescentou, havia combinado com o velho senhor com um carrinho de mão para transportá-los do porto até a casa. Mas que artigos, Babette? Perguntaram as senhoras. Ora, madames, replicou Babette, os ingredientes do jantar de aniversário. Louvado seja Deus, chegaram todos em bom estado de Paris. A essa altura, Babette
Como o gênio engarrafado do conto de fadas inchara e crescera numa dimensão tal que as donas da casa sentiram-se pequenas diante dela. Viam agora o jantar francês vindo em sua direção, uma coisa de natureza e alcance incontroláveis. Mas jamais em suas vidas haviam quebrado uma promessa. Entregaram-se às mãos de sua cozinheira. Mesmo assim, quando Martine viu um carrinho de mão abarrotado de garrafas entrando pela cozinha, ficou paralisada. Tocou-as e ergueu uma delas. "O que é isto na garrafa, Babette?" Perguntou em voz baixa. "Seria vinho?" "Vinho, madame?" retrucou Babette. "Não, madame, é um Clos-Vougeot 1846. Após um minuto, acrescentou. "E Philippe, na Rue Montorgueil." Martine jamais suspeitara que vinhos pudessem ter nome, então ficou em silêncio. Mas, para o final da tarde, abriu a porta ao ouvir o sino da campainha e novamente viu-se diante do carrinho de mão, dessa vez com um pequeno marujo ruivo atrás dele, como se o velho houvesse a essa altura ficado exausto. O jovem sorriu para ela conforme erguia um objeto grande, indefinível, do carrinho. A luz do lampião parecia um tipo de pedra verde escura, mas ao ser posada no chão da cozinha, subitamente pôs para fora uma cabeça em forma de serpente e moveu-se ligeiramente de um lado a outro. Martine já vira desenhos de tartarugas e chegara até a possuir uma tartaruga de estimação, quando criança. Mas aquela coisa era de um tamanho monstruoso, terrível de se olhar. Retrocedeu da cozinha sem emitir uma palavra. Não ousava contar à irmã o que vira. Passou a noite praticamente insone. Pensava no pai e sentia que justo na noite de seu aniversário, ela e a irmã cediam sua casa para um sabá de bruxas. Quando enfim pegou no sono, teve um sonho terrível, em que via Babette envenenando os velhos irmãos e irmãs, Filipa e ela própria. Haviam condescendido com uma prece de sua criada e não previram o que podia advir daquilo. Agora não saberia dizer o que, no aniversário do pai, seria servido aos convidados para comer e beber. Não mencionou de fato a tartaruga, mas era algo presente em seu rosto e sua voz. A gente mais velha, como já se contou, conhecia Martine e Filipa desde garotinhas. Haviam-nas visto chorar amargamente por causa de uma boneca quebrada. As lágrimas de Martine trouxeram lágrimas a seus próprios olhos. Reuniram-se à tarde e conversaram sobre o problema. Antes de se separar outra vez, prometeram uns aos outros que, em nome de suas irmãzinhas, iriam no grande dia manter silêncio quanto a qualquer tipo de comida ou bebida. Nada que pudesse ser posto diante deles, fossem rãs ou lesmas, arrancaria uma palavra de seus lábios. Mesmo assim, disse um irmão de barbas brancas: "A língua é um pequeno membro e jacta-se de grandes coisas. Não nasceu homem capaz de domá-la. É um demônio rebelde, cheio de veneno mortífero. No dia de nosso mestre, limparemos nossas línguas de todo o paladar e a purificaremos de todo o prazer ou aversão dos sentidos, resguardando-as e preservando-as para coisas mais elevadas de louvor e ação de graças." Tão poucas coisas já haviam acontecido na tranquila existência da Irmandade de Berlevague que se sentiram nesse momento profundamente comovidos e elevados. Apertaram as mãos sobre sua promessa solene e foi como se o estivessem fazendo diante do rosto do mestre. Capítulo 8. O hino. No domingo de manhã, começou a nevar. Os alvos flocos caíam rápidos e espessos. As pequenas vidraças da Casa Amarela foram forradas de neve. Mais cedo nesse dia, um cavalariço vindo de Fossum trouxe um bilhete às duas irmãs. A velha senhora Loverhill ainda residia em sua casa de campo. Estava agora com 90 anos de idade e surda como uma porta, e perdera todo o sentido do olfato ou do paladar. Mas fora uma das primeiras seguidoras do Deão,
e nem sua enfermidade, nem a viagem de trenó impediriam-na de honrar sua memória. Agora, escrevia o sobrinho, General Lorenz Lovenheim. Aparecera inesperadamente para uma visita, falara com profunda veneração do deão, e a mulher rogava permissão para levá-lo junto. Faria-lhe bem, pois o caro rapaz parecia um pouco deprimido. Martina e Filipa, ao ler aquilo, lembraram-se do jovem oficial e de suas visitas. Era um alívio para sua ansiedade presente falar a respeito dos velhos dias felizes. Escreveram de volta para dizer que o general Lovenheim seria bem-vindo. Também chamaram Babette para informá-la que agora seriam 12 para o jantar. Acrescentaram que o último convidado vivera em Paris por vários anos. Babette pareceu feliz com a notícia e assegurou-lhes que a comida seria suficiente. As anfitriãs fizeram seus pequenos preparativos na sala de visitas. Não ousavam pôr o pé na cozinha, pois Babette arranjara misteriosamente um ajudante de um navio do porto. O mesmo rapaz, percebeu Martine, que trouxera a tartaruga, para auxiliá-la na cozinha e servir a mesa. De modo que agora, a mulher morena e o rapaz ruivo, como uma bruxa com seu demônio familiar, haviam tomado posse daquelas paragens. As duas senhoras não saberiam dizer que chamas queimavam ou que caldeirões borbulhavam ali, desde antes do amanhecer. Toalhas e guardanapos e jogos de pratos haviam sido magicamente passados pela calandra, uns e polidos outros. Trouxeram-se copos e garrafas para servir licores. Só Babette sabia de onde. A casa do deão não possuía 12 cadeiras na sala de jantar, então o comprido sofá de crina de cavalo fora trazido da sala de estar, que sempre escassamente imobiliada, agora parecia estranhamente grande e desguarnecida sem ele. Martine e Filipa fizeram o melhor possível para embelezar os domínios deixados a elas. Fossem quais fossem os apertos que pudessem estar à espera de seus convidados, em todo caso, ao menos não passariam frio. Por todo o dia, as irmãs alimentaram o imenso aquecedor com tocos de bétula. Penduraram uma coroa de zimbros em torno do retrato do pai, na parede, e puseram castiçais na pequena mesa de costura de sua mãe, sob ele. Queimaram ramos de zimbro para espalhar um odor agradável pelo ambiente. Nesse ínterim, perguntavam-se se com aquele tempo o trenó vindo de Fossum conseguiria chegar. No fim, arrumaram-se com seus melhores vestidos pretos velhos e os crucifixos de ouro da crisma. Sentaram-se, cruzaram as mãos no colo e se consagraram a Deus. Os velhos irmãos e irmãs chegaram em pequenos grupos e entraram na sala lenta e solenemente. O cômodo baixo, com seu piso nu e mobília parca, era caro aos discípulos do deão. Além de suas janelas ficava o vasto mundo. Visto do lado de dentro, o vasto mundo em sua alvura hibernal era sempre lindamente delineado em rosa, azul e vermelho pela fileira de jacintos nos peitoris. E no verão, quando as janelas estavam abertas, o vasto mundo era emoldurado por cortinas levemente esvoaçantes de branca musselina. Nessa noite, os convidados foram acolhidos na soleira pelo calor e o cheiro agradável, e fitaram o rosto do estimado mestre engrinaldado por sempre vivas. Seus corações, assim como os dedos adormecidos, se aqueceram. Um irmão muito idoso, após alguns minutos de silêncio, com a voz trêmula, começou a entoar um dos hinos escritos pelo próprio mestre. Jerusalém, minha terra feliz, nome para mim sempre querido. Uma a uma, as demais vozes se juntaram, finas e alquebradas vozes de mulheres, guturais vozeirões de velhos confrades e lobos do mar. E acima de todas o límpido soprano de Filipa, um pouco abatido pela idade, mas ainda angelical.
involuntariamente, o coro dera-se as mãos. Cantaram o hino até o fim, mas não conseguiram parar e emendaram mais um. Descuida de roupa ou alimento, zeloso e tanta angústia. As donas da casa tranquilizaram-se um pouco ao ouvi-lo. E as palavras da terceira estrofe: darias uma pedra, um réptil, de alimento ao teu filho suplicante? Calaram fundo no coração de Martini, enchendo-a de esperança. Na metade desse hino, sinos de trenó foram ouvidos do lado de fora. Os convidados de Fossum haviam chegado. Martini e Filipa foram recebê-los e os acompanharam até a sala de visitas. A senhora Loverhill, com a idade, ficara um tanto miúda, com um rosto pálido como pergaminho e bastante impassível. A seu lado, o general Loverhill, alto, largo, rubicundo, com seu uniforme brilhante, o peito coberto de condecorações, impertigava-se e cintilava como uma ave ornamental, um fazão dourado ou um pavão, em meio ao austero grupo preto de corvos e gralhas. Eu espero que vocês tenham gostado desse, que é o segundo de 3 vídeos dessa leitura de A Festa de Babette, da Karen Blixen. No próximo vídeo, que é na próxima segunda-feira, a gente vai continuar e terminar, né, essa leitura. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, de se inscrever aqui no canal. Eu vou deixar passando na tela final uma outra leitura que eu tô fazendo aqui, que é Lendo Dom Casmurro. Para quem ainda não tá acompanhando, é só acompanhar a playlist. Tchau, um beijo enorme e até o próximo vídeo.